Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é um podcast que vai apresentar sobre o texto História da Riqueza dos Estados Unidos, Nós, o Povo, de Léo Huberman, e que será apresentado por mim, Marcela, pela Gabriela, pela Sofia e pela Mariana. Explicando um pouco sobre o autor, que ele foi um renomado escritor, historiador e jornalista socialista americano. Ele é amplamente conhecido por sua capacidade de tornar conceitos complexos de economia e história acessíveis ao público leigo, por assim dizer, tendo sido também um dos fundadores da influente revista Monthly Review. Com a leitura do texto, nós percebemos que tem bastante semelhança com o filme Mike 17, que fala sobre a venda das forças de trabalho, só que da forma desumanizada. Tem a ver com a forma como o trabalhador, ele não é o trabalhador, ele não é um ser humano, não há uma carapaça, não há o que ele é, primeiramente. Ele é só o trabalhador, ele não é um humano antes disso. E Mike 17 fala sobre a banalidade da vida, né? Como a vida dele, por ele poder morrer várias vezes e fazer vários clones dele, onde ele vai se perdendo nesse trabalho, a partir das mortes, se vê isso nos textos que o Huberman fala, né? Sobre essa luta de classes entre capitalistas e trabalhadores, como o trabalhador ele não é mais humano, e sim uma mercadoria. E com a leitura do texto, ele fala sobre essa transação profunda da autonomia do artesão para a dependência do operário fabril, E como inicia em 1817, durante o século XIX, mas o começo dele, sobre grupos como os impressores, em Nova York, que já declaravam que os seus interesses eram independentes e opostos ao dos empregadores, E também cria-se esse meio de comunicação entre a classe trabalhadora. Mas, primeiramente, os primeiros sindicatos, eles não surgiram entre os operários, o operariado mais pobre, e sim de artesãos altamente qualificados, Eles se uniram para falar sobre a questão do salário, da concorrência de mão de obra não qualificada, que é introduzida pelo capitalista negociante, E manter o sistema do aprendizado e evitar que a sua profissão fosse degradada a partir do avanço tecnológico, E também vemos, que aparecem 3 grandes correntes sindicais, durante esse período, Primeiramente a Nobre Ordem dos Cavaleiros do Trabalho, em 1869, a Federação Americana do Trabalho e também trabalhadores industriais do mundo, que tinham esse sindicalismo, que tem o sindicalismo dos trabalhadores, que é mais utópico, que é esse dos nobres, da Nobre Ordem dos Cavaleiros do Trabalho. E tem o sindicalismo de ofício, que é a Federação Americana do Trabalho, que era mais pragmática, mas não incluía todos, Diferente da Nobre Ordem, que incluía homens, mulheres, brancos e pretos, Mas era muito utópico a ideia, E os trabalhadores industriais do mundo, Que é um sindicalismo revolucionário. Mas teve uma reação, Uma reação intensa de repressão que os empregadores usavam, táticas como listas negras para impedir que líderes sindicais conseguissem emprego, contratos de cão amarelo, onde o operário jurava não se filiar a sindicatos para ser contratado, e espiões e milícias particulares para atacar grevistas, E o sistema jurídico frequentemente ficava ao lado dos proprietários, E também, houve o caso na greve Pullman, em 1894, que o governo federal ele interveio enviando tropas contra os trabalhadores, E passando agora, para falar um pouco mais desses sindicatos, seguindo para o desenvolvimento dos sindicatos, os Cavaleiros do Trabalho e a Federação Americana. Huberman apresenta os Cavaleiros do Trabalho como a primeira organização operária de alcance verdadeiramente nacional nos Estados Unidos. Fundada em 1869 por 9 alfaiates da Filadélfia, inicialmente funcionava como uma sociedade secreta. Mas, a partir de 1881, abandonou esse caráter e passou a admitir publicamente seus membros. Diferentemente das associações de ofício, a organização buscava reunir trabalhadores de diferentes categorias, incluindo homens e mulheres, qualificados e não qualificados, brancos e negros, refletindo uma concepção bastante ampla da classe trabalhadora.
Essa amplitude também aparece em seu programa. Huberman destaca que os cavaleiros defendiam a cooperação entre os trabalhadores como alternativa ao capitalismo e propunham uma série de reformas sociais: jornada de 8 horas, proibição de trabalho infantil, criação de cooperativas, arbitragem dos conflitos entre capital e trabalho, nacionalização dos serviços públicos e reformas monetárias. Para a organização, o objetivo não era apenas melhorar salários, mas transformar as bases da sociedade por meio de educação, da organização e da cooperação. Entretanto, Huberman argumenta que esse projeto apresentava uma contradição importante. Apesar do rápido crescimento, chegando a aproximadamente 700 mil membros em 1886, a organização evitava assumir a greve como um instrumento central da luta. Esses dirigentes acreditavam que a transformação social ocorreria principalmente pela criação de cooperativas e pela difusão de seus princípios. Na avaliação do autor, essa postura dificultou a atuação diante dos conflitos concretos entre capital e trabalho e contribuiu para o enfraquecimento da organização. É justamente nesse contexto que surge a Federação Americana do Trabalho, fundada em 1881 e reorganizada em 1886. Huberman a apresenta como uma ruptura em relação aos cavaleiros. Enquanto esses possuíam um programa amplo de transformação social, a federação limitava deliberadamente seus objetivos e as reivindicações imediatas dos trabalhadores: melhores salários, redução da jornada e melhores condições de trabalho. Outra diferença fundamental estava na composição. A federação organizava prioritariamente trabalhadores qualificados, estruturando-se a partir dos sindicatos de ofício. Para Samuel Gompers, seu principal dirigente, o sindicato não deveria discutir reformas gerais da sociedade, mas concentrar-se em objetivos concretos que pudessem ser conquistados no curto prazo. Huberman sintetiza essa orientação afirmando que a federação abandonava o idealismo dos cavaleiros em favor de um sindicalismo pragmático e estritamente econômico. Assim, Huberman evidencia uma mudança importante no movimento operário norte-americano, da tentativa de construir uma organização voltada para a transformação social ampla, representada pelos cavaleiros do trabalho, para um sindicalismo mais restrito, negociador e voltado às conquistas imediatas, representada pela Federação Americana do Trabalho. Diferente da Federação e dos Cavaleiros, o Sindicato dos Trabalhadores Industriais Mundiais apresentava um caráter revolucionário, lutando de forma explícita contra o sistema capitalista. Não eram aceitos membros da classe de empregadores, e a luta saía de uma perspectiva utópica para a perspectiva da luta de classes. Sobre os empregadores, a Constituição do TIM dizia: a classe trabalhadora e a classe de empregadores não têm nada em comum. E ainda, os sindicatos ajudam a classe de empregadores a dar aos operários a ideia errada de que as classes trabalhadoras têm interesses comuns aos dos empregadores. Isso demonstra as diferenças dentro do movimento sindical, que Léo Huberman procura evidenciar ao longo do texto. Há, inclusive, uma passagem na Constituição dos Trabalhadores Industriais que é uma crítica direta ao modo de agir da federação. Em vez do lema conservador, uma boa diária para um bom dia de trabalho, devemos imprimir em nossa bandeira as palavras revolucionárias: abolição do sistema de salário. A relação entre a federação e os industriais é descrita por Huberman como de ódio. Porém, apesar dessas distinções, todos os sindicatos sofriam da mesma forma com organização e recursos da oposição: os empregadores. Os métodos para ameaçar os sindicalistas eram múltiplos, indo desde o controle da narrativa da imprensa, escola e igreja, até o confronto direto por meio da violência. A formação de sindicatos próprios dos empregadores era outro desses métodos, central para mitigar a luta trabalhista, junto com a demissão de sindicalistas e grevistas. Dessa forma, o poder econômico se torna um determinante na disputa, explicitado pela frase do capitalista Jay Gould:
posso contratar metade da classe trabalhadora para matar a outra metade. A greve Puma foi fruto dessas tensões entre a classe trabalhadora e a classe dos empregadores, e apareceu como uma importante greve ferroviária dos Estados Unidos, que ocorreu em 1894. Essa greve começou na cidade de Pullman, Illinois, onde a Pullman Company, uma fabricante de vagão de trem, havia reduzido os salários dos trabalhadores sem diminuir o custo do aluguel nas casas da empresa. Isso gerou um grande descontentamento entre os trabalhadores, que decidiram se organizar e fazer a greve. Esse movimento rapidamente se espalhou para outras ferrovias, levando à formação da American Railway Union, liderada por Debs. A greve paralisou o transporte ferroviário em várias partes do país e teve um impacto significativo na economia. Isso fez com que o governo federal interviesse, enviando tropas para quebrar a greve, o que resultou em confrontos violentos com a morte de diversos trabalhadores. Os tribunais do país ficavam do lado dos que tinham. Assim se finaliza o capítulo Os que têm contra os que não têm. A greve de Pullman foi um evento marcado pela intensa mobilização do proletariado dos Estados Unidos da América, organizado pela TIM, o que significava para a classe empregadora prejuízo e medo. Uma figura importante por levar a questão da greve de Pullman aos tribunais foi Edwin Walker, que era promotor-geral e advogado da Associação dos Gerentes Gerais Pró-Capitalistas. Ele via nessa greve uma conspiração ilegal. Então, como desorganizar um movimento proletariado organizado? Leva-se essa questão para o Estado solucionar por meio dos tribunais, os quais funcionam para proteger a propriedade privada e impor a ordem sobre as classes populares quando há revoltas e motins. A Lei Sherman é resultado dessa pressão dos empregadores contra os trabalhadores. Nela, proibia-se praticamente todas as atividades pró-greve, bem como frequentar certas igrejas ou realizar manifestações que pudessem organizá-los. Caso houvesse tais situações ou quaisquer atos que os beneficiassem, eram expedidos mandados e ordens de prisão. Ou seja, era proibido fazer greve. Afinal, quando se abrem oportunidades para o trabalhador realizar greves e obter conquistas, pode-se romper com a lógica do sistema capitalista. O direito de negociar e a participação nos lucros são reivindicações de risco para o alicerce do funcionamento do capitalismo. A Lei Sherman serviu como segurança jurídica aos empregadores. Houve posteriormente a Lei Norris-Langwardian, que era pró-trabalhador apenas no papel. Na prática, os tribunais dos Estados Unidos usufruíam do direito de interpretar a lei, fazendo em benefício aos capitalistas. Além disso, a Lei Clayton, que era contra as trusts, mas também serviu para aumentar exponencialmente o número de mandatos para punir os trabalhadores grevistas. Leo Huberman conclui ao final do capítulo que o sistema judicial, quando acionado pelos empregadores, os que tinham, era benéfico para eles e inversamente prejudicial para os trabalhadores. O sindicalismo da TIM tentou combater a ideia do diálogo conciliatório entre trabalhador e capitalista, propostos pelos cavaleiros do trabalho, o qual, por vezes, poderia esvaziar as demandas da classe trabalhadora e o seu direito à greve, em benefício dos empregadores. Em contrapartida, a TIM tinha uma proposta radical e combativa à lógica de base
do capitalismo. Cresceu significativamente, mas foi duramente reprimida por meio dos tribunais que serviam para atender aos interesses dessa elite.